bom dia e a gloriosa paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, inunde os nossos corações. Ele próprio disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E a paz que Jesus nos dá, ela é simplesmente perfeita. Portanto, tenham paz. Vivam uma vida tranquila, despretensiosa de grandezas. E viva amando, respeitando, confiando em Deus em todos os momentos, instantes da vida. Muito bem, meus irmãos, nós somos colocados aqui, conforme Paulo também foi, os apóstolos, para a defesa do Evangelho. Defesa do Evangelho. Aí você pode pensar, mas não é o Evangelho que nos defende? Também. Ele nos defende, nós o defendemos. Ele nos honra, nós o honramos. Olha, tá vendo? Quanto você é importante, irmão e irmã. O quanto sua vida é importante, o que você faz através deste corpo humano. Então você se torna um defensor do Evangelho, ou você se torna um acusador. Ou você vai honrar o Evangelho, ou você vai trazer escândalo, podridão sobre o Evangelho. É coisa para a gente parar de pensar. O que os homens estão fazendo com o Evangelho? O que tem acontecido com os que se dizem defensores do Evangelho? A coisa é tão difícil da gente, às vezes, falar, por um modo que as pessoas não se assustem, porque eles estão agora acostumados com um evangelho insípido, mundano, diabólico, e dizendo que é o evangelho de Jesus. Mas devemos observar o que é o evangelho de Jesus, o que é verdade mesmo. Porque a mentira tem assolado em todos os campos. Eu fiquei impressionado com uma vitória de alguns parlamentares no Congresso. Eu acompanho, sim, para ver a que pé nós estamos, os evangélicos que fazem marcha para Jesus, que querem ver um Brasil salvo, que dizem que querem ver um Brasil salvo, manter um projeto que permite mentir. É uma brincadeira isto, né? E comemorarem com a Bíblia na mão. Isso aí não é uma aberração, gente? Falar que isso é evangélicos? Comemorar o direito de mentirem na internet. O direito de produzirem mentiras. Mas isso aí é uma podridão do evangelho, não pode ser outra coisa, né? É uma desonra falar que isso é evangélico. É uma desonra para o evangelho, evangélicos que comemoram o direito de mentirem, dizendo que não é crime. Bom,
Se você é um cristão e achar que está correto mentir só porque não tem uma lei no país que diz que você não deve, não te multa, não te prende porque você mentiu, aí chegou o cúmulo do absurdo, né? Mas o nosso assunto é do Evangelho. Mas eu estou falando porque eu vi evangélicos comemorando. Mas o que existe mais de evangelho neste mundo? A Bíblia eles não querem mais. Agora, Paulo, os verdadeiros cristãos, a exemplo de Paulo, os apóstolos, eles fizeram de tudo para não trazerem tropeço, impedimento no Evangelho de Cristo. Vejam bem que Paulo, ele deixou de receber dinheiro, que era direito dele receber, porque ele próprio ensinou isso, Jesus ensinou isso, que quem administra o que é sagrado deve viver no templo daquilo que é sagrado. O Senhor, ele diz aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, no verso 14, ele diz assim, olha, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Agora, ele escreve dizendo ali aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 12, dessa forma, se outros participam deste direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Quer dizer, se outros recebiam deles, agora, justamente ele que foi o evangelizador, aí ele diz na parte B do versículo, do versículo, mas nós não usamos deste direito, pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Coisa que era lícita a ele, era direito dele, porque o próprio Senhor Jesus ensinou isso. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então os lobos pegam este versículo para extorquir, para se tornarem milionários. Isso aí não é direito. Mas usam do Evangelho de uma forma de tropeço ao Evangelho, por impedimento ao Evangelho, o que tem se tornado esta classe de defensores de mentira, defensores de engano, e depois vão dizer que estão sofrendo por causa do Evangelho. Não, não é por causa do Evangelho que o Ministério Público está atrás de muitos pastores. É por causa das práticas ilícitas, pecaminosas, por palavras desonestas, por falta de amor ao Evangelho e ter mais amor ao dinheiro do que às vidas, do que às almas. Diferente dos apóstolos, diferentes de Paulo, porque ele diz, se nós vos premiamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Outros participam desse direito sobre vós. Mas nós não usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo.
para não sermos taxados então disto ou daquilo. Agora, pastores corruptos que defendem coisas práticas ilícitas de pecados contra crianças e moças, que não têm vergonha de colocar suas fotos nu, e agora isso sai aí pela internet, sai por todos os lados, e está lá ele pregando da mesma forma, e os seus defensores covardes da mesma forma. Ele não precisa nem de arrepender e pedir perdão por aquilo. Vai pecando, porque a graça cobre. Eleito não se perde. Eleito não passa pela tribulação. Agora, porque chegou uma pequena ameaça aí, já estão dizendo que estão sofrendo pelo nome de Cristo. Estão sofrendo é por causa das vossas mentiras, os tropeços que vós tendes colocado sobre o Evangelho. Mas estamos colocados aqui para honrar o Evangelho. Porque Pedro disse, se vocês sofrem porque fazem coisas erradas, depois vão falar porque é crente, porque é pastor, é perseguido porque vive fazendo o que não deve fazer, onde se tem liberdade para pregar o Evangelho de uma maneira pura, honesta, mas fazem práticas de coisa, depois vão dizer que é o Evangelho, mentirosos, enganadores. Mas devemos colocar a nossa vida de uma forma a não pormos tropeço para o Evangelho, a não trazermos escândalos sobre o Evangelho. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, no verso 27, Paulo diz o seguinte: a luta pela fé. O que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Estão vendo? Então, quer vai e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Então vivam a vida, que se alguém tiver que falar mal de você, esteja mentindo. Mas depois você querer tapar o sol com a peneira, dizendo que aquilo ali é montagem, aquilo outro, não vivam a vida correta. E se você tiver que sofrer por causa do Evangelho, aí é diferente. Sofrer por causa do Evangelho, como José sofreu a prisão, porque recusou deitar-se com a mulher de Potifar. Mas depois é você mesmo que quer conquistar, é você que convida. Que diferença! Você simplesmente está trazendo escândalo, podridão, vivendo uma vida podre, imunda, dizendo-se cristão. Mas viva uma vida pura, reta, fiel, honesta, para que então você não seja colocando tropeço, empecilho. Mas tudo é evangélico agora, tudo essa mentirada de profetas mentirosos. O que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Pronto.
Mas usar a Bíblia simplesmente para tapear as pessoas, dizendo-se crente, para enganar lobos vestidos de ovelhas, lobos e mais lobos, enganadores, lutam, mas contra a verdade, não lutam pela verdade, luta pelos seus próprios interesses, querendo fazer barganha com o Evangelho e iludindo o povo. Deixa dessas práticas, arrependei-vos, volte para a palavra pura, original, seja honesto com o povo, seja honesto com vós mesmos. Talvez ainda haja arrependimento, busque e vivam a vida honesta perante os homens, perante Deus, e Deus estará te ajudando. Não precisa temer adversários nenhum, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam, respeitam, adoram a Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ajude cada um a tomar a sua posição como verdadeiro cristão diante de um tempo de corrupção, de mentiras e de enganos. Em nome de Jesus Cristo, que todos tenham saúde física, mental, espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoados sejam todos vós. Amém.